É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito interessante para vocês e de muita importância no processo de edição de vídeo, que é a parte do color grading. Eu vou mostrar para vocês a edição de uma cena de um trabalho que a gente fez para Nissan Brasil e vou mostrar o passo a passo dessa edição de cor dentro do Adobe Premiere. Sim, eu sei que o DaVinci Resolve ele é muito melhor para esse processo de colorização, ele é conhecido até por isso, muita gente tem trocado, né, o de editor por conta de colorização dentro do DaVinci Resolve, mas muita gente utiliza ainda o Premiere. Eu gosto bastante do fluxo de trabalho desse editor e dependendo do trabalho eu faço tudo dentro do Premiere, às vezes eu faço a parte de colorização no DaVinci. Eu pretendo trazer mais tutoriais aí no futuro sobre o DaVinci também, mas vamos lá dentro do Premiere e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Bom, entrando aqui dentro do editor, a gente está com a cena dessa modelo, né, uma imagem, um take que a gente fez para Nissan Brasil do lançamento do Nissan Kicks Play. A gente fez vários vídeos e fotografias para eles e aqui é uma cena que eu gostaria de mostrar todo esse processo de colorização. A primeira coisa, né, do processo de edição de cor é converter a imagem, né? Então a gente gravou usando a Sony FX3 em S-Log3 Cinema Gamut. Então a gente vai vir aqui, ó, e clicar em Modify, Interpret Footage ou direto Color, dá para ir também. Em Override Media a gente seleciona e vamos colocar o perfil que foi utilizado na captação. Sempre recomendo, né, gravar em log, no perfil que tiver o maior alcance dinâmico. Isso ajuda muito no processo a compensar às vezes um realce estourado, uma sombra quase perdida, o log consegue recuperar bem. Quando a gente joga aqui, você vê que a imagem já adicionou um pouco de contraste, um pouco de cor, né, comparado ao log, então a gente já tem uma pequena correção de cor e de luz ali. A primeira coisa, né, eu gosto de abrir sempre o Lumetri Scopes, olhar por ele é sempre vantajoso para a gente ter uma noção que às vezes a nossa tela do computador, às vezes alguma coisa no nosso olho a gente está identificando de uma forma um pouco errada, mas também eu não vou só por ele, eu gosto de ir olhando como a imagem vai ficar no processo final, como eu gosto que ela fique mais agradável possível. A primeira coisa a gente nota aqui, né, que a imagem está escura demais. Isso é um erro, né, se for ver na captação, até porque quando se grava em log, a gente tem que filmar um pouco mais claro, né, até usar o exposure lá, mais 1.0, mais 1.3, eu muitas vezes uso mais 1.7, diferente se não filmar em log. Se for filmar normal, aí não. Agora, quando filma em log, a gente tem que deixar a imagem um pouco acima da exposição ideal. Isso é o padrão e o melhor para o processo de colorização. Aqui eu que estava gravando, inclusive, essa cena, mas na hora ali, provavelmente, trocando, a gente estava filmando umas cenas com ela fora do carro também, provavelmente ficou um pouco escuro ali, eu não notei. Então vamos corrigir isso. Primeiro passo, a gente vai corrigir a iluminação. Então a gente vai aumentar um pouco a exposição. Você vê que já começa a aparecer mais detalhes e recuperar bem a cena. Eu vou adicionar um pouquinho de contraste, porque quando a gente converte, ainda fica faltando um pouco de contraste. Sempre observando aqui para ter algo como referência. Os realces eu vou subir pouco. As sombras eu vou diminuir para ter mais esse contraste. Os brancos eu vou mexer bem pouquinho, subir um pouco. E os pretos quase nada, bem pouquinho a gente vai trabalhar. Então a gente já fez aqui uma correção de iluminação interessante. Mas eu vou em Color Wheels ainda e trabalhar os midtones. Eu vou subir um pouco para a gente ter mais informação e baixar as sombras, porque quando você sobe o midtones você perde um pouco de contraste, mas aí eu baixo as sombras, eu recupero um pouco mais. Aí eu vou vir em curvas e aplicar um pouco mais de contraste, fazendo o S, né, famoso S. Vou baixar um pouquinho aqui, subir um pouco ali, proteger, né, os pontos pretos e os pontos brancos da imagem. E aqui a gente já fez uma correção de iluminação, olha o antes e depois, né? Então que a imagem ali tá em log, né? Mas aqui o antes e depois só da iluminação, né? Olha como deu uma baita diferença. A segunda camada de ajuste a gente vai corrigir um pouco da cor. Olha essa imagem, eu já noto que ela tá faltando um pouco de saturação. Então eu vou aumentar um pouquinho a saturação e um pouquinho o vibrance, que vai trabalhar um pouco mais os pontos frios ou os pontos menos saturados. E aqui a gente já consegue trabalhar
o balanço de brancos muito melhor, porque a gente já tem uma correção de luz, já tem uma leve aumento de saturação, fica um pouco mais fácil. Se você já de cara mexe no balanço de brancos, fica um pouco mais complicado de trabalhar aqui, de você acertar o balanço de branco, e muitas vezes a gente vai meio que no olho. Aqui ajuda, né, bastante também ter uma noção, mas eu quando olho essa imagem, para mim ela tá um pouco esverdeada principalmente, né? Então vou vir aqui em tint e subir um pouco. Olha como a imagem vai ficando muito mais realista e até mais profissional. A temperatura aqui, jogar um pouco pro azul talvez, né? Mas bem pouquinho, mas pouca coisa. Aqui a gente já fez a nossa correção de cor também. Eu poderia fazer um ajuste mais fino aqui, né? Em Color, Reels e Match, fazer um trabalho mais aprimorado, mas para o vídeo não se estender muito, aqui a gente já fez um bom trabalho. Olha o antes e depois, olha como saiu, né? Eu acho que ficou até magenta demais. Vou voltar um pouquinho. É legal a gente ver, né, esse antes e depois, que a gente às vezes tem uma noção se não editou demais, né, uma cena. Aqui, ó, tá vendo mais cinza? Pegou até um pouco do magenta, mas ficou mais realista, né? Você consegue fazer um ajuste mais preciso quando você vai sempre monitorando o que você fez. Bom, feito o ajuste de luz, ajuste de cor, agora a gente vai começar a trabalhar com algumas máscaras. A primeira máscara que eu vou fazer é no rosto ali da modelo, para ter um direcionamento de olhar. Isso é algo muito importante, né, no vídeo, na fotografia. Aqui a gente já tem um bom direcionamento de olhar, até por conta da composição fechada, né, tal, mas eu gosto de fazer isso intensificar. Então eu vou criar aqui uma máscara mais perto do rosto dela, bem aberto, com um feather aqui bem amplo para ficar suave a transição. Vou aumentar a luz. Sempre que eu aumento a luz, né, aumento um pouco a temperatura também para compensar. Vou aumentar os pontos brancos aqui um pouco. As sombras não, porque começa a ficar estranha, tá vendo? As sombras às vezes até diminuem um pouco, para não perder tanto o contraste. E até um pouco dos highlights aqui eu vou subir. E o que é interessante aqui é que na exposição a gente pode subir até mais, né? Deixar, por exemplo, claro demais aqui. Vamos supor, deixar muito claro. E na primeira camada de ajuste de luz, ó, e voltar a luz. Aí você não perde tanto. Eu não gosto, né, desse efeito tão forte assim, mas dependendo da cena fica interessante. Então, pouca coisa que eu vou subir, já vê que dá um direcionamento de olhar, tá vendo? Olha como ela estava apagada na cena, e aqui a gente deu um pouco mais de importância ali, para onde a imagem está sendo direcionada. A segunda máscara que eu vou criar, para deixar a imagem mais interessante, eu vou criar uma entrada de luz aqui e um ponto de sombra aqui para compensar. Então eu vou no círculo aqui, no oval, para simular como se fosse o sol. Eu vou aumentar aqui o feather, aumentar a exposição bastante, até mais aqui, deixar mais suave essa entrada de luz. Vou aumentar a exposição. Sempre que aumenta a exposição, aumenta um pouco a temperatura também, pouca coisa. Os pontos brancos, às vezes a gente até estoura, perde um pouco de informação, mas a ideia é exatamente essa, né? Criar essa entrada de luz aqui, e aqui para mim já ficou interessante. Olha o antes e depois, né? A gente criou uma entrada de luz. Próximo ponto, né? A gente vai compensar essa entrada de luz oposta, a gente vai escurecer um pouco essa borda. Aí eu faço quadrado para ter um degradê mais reto aqui. E vamos escurecer um pouco essa parte. Vamos escurecer essa parte e trazer um pouco de azul quando a gente escurece a imagem. Bom, aqui a gente já tem as máscaras feitas, a correção de iluminação, a correção de cor. Poderia fazer um ajuste fino na correção do tom de pele, né? Esse gráfico aqui ajuda bastante a gente ter uma noção. Tem uma linha aqui que você pode ir observando onde estão os seus pontos de tom de pele para conseguir acertar, mas aqui eu já vejo que está um tom legal. E agora a gente vai para a parte final, que é a colorização mais artística da cena, da forma como a gente quiser. Isso depende muito da marca, do cliente, do que eles desejam, ou da emoção que você quer causar no vídeo. Às vezes a marca pede cores que fiquem similares à identidade da marca. Por exemplo, quando a gente trabalhou com a Audi, teve bastante esse bate-papo. Então depende um pouco, né? Aqui nessa cena, nesse vídeo que a gente trabalhou, a gente tinha uma cena bem quente, que era como se fosse um sonho dela no meio da história desse vídeo. Então aqui eu gostaria de deixar um pouco mais azulado, né, as outras bordas, e deixar o tom de pele mais alaranjado para fazer um contraste, estilo um teal and orange aqui, na minha visão vai ficar interessante. Mas nessa parte que eu costumo fazer, eu adiciono, né, camadas de Lumetri Color aqui e vou testando os meus LUTs, né? Todos os LUTs que eu tenho aqui foi eu que criei. Tem uns que vêm já no Premiere, né?
que eu não apaguei, mas eu tenho todos esses LUTs que eu mesmo criei. Inclusive eu vendo esses LUTs, né? Eu vou deixar na descrição, vendo um curso de filmagem e fotografia também. Esse vídeo tô trazendo para vocês gratuitamente no YouTube, então não se esquece de se inscrever, de comentar, curtir, que isso motiva eu trazer mais conteúdos educativos como esse. Então, eu vou jogando vários LUTs e testando, né? Às vezes você joga um LUT, por exemplo, o Teal and Orange, que é o que eu desejo. Você olha assim, a imagem ficou feia, né? Ficou muito forte a cor de pele dela, aqui ficou muito azul. Mas quando eu pego a intensidade baixo, chega mais ou menos aonde eu gostaria. Fica um pouco mais comercial. Aqui tá um pouco até mais cinematográfico. Eu gosto da cena sem azul. Mas quando você joga um pouco aqui do azul, fica um pouco um contraste mais forte com a pele dela. Olha a diferença. Fica um pouco mais propaganda e a pele dela fica até mais viva ali. Vou baixar um pouco mais, vou jogar uma outra Lumetri Color e vou testar alguns LUTs aqui. Esse meu Beach, ele tira um pouco do azul que eu já coloquei, mas bem pouco aqui para não ficar também muito azulado o carro que é cinza, né? Já nesse aspecto aqui eu gostei bastante. E eu poderia ir trabalhando e ponto, né? Nas outras cenas desse trabalho, ela tava mais ou menos assim, ó. Tava mais amarelada, né? Para simular um sonho, por exemplo. Então depende muito do efeito que você quer causar. Como aqui é um vídeo muito do carro, da marca, não pode ter muito desvio de cor também, então a não ser ali na narrativa que era o sonho, né, do caso dela, mas aqui a gente chegou mais ou menos no tom final parecido com o que eu fiz lá. Obviamente eu fiz com mais cuidado, mais trabalho, mais detalhista, mas aqui ficou bem parecido. Vamos ver o antes e depois agora. Aqui a imagem em log e aqui a imagem finalizada com todo o meu processo de color grading feito dentro do Adobe Premiere. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.